Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus e o tema deste vídeo é: quer saber onde estão os dons de Deus? O segredo está revelado. Eu te convido a ler, já vamos logo direto no assunto, para ver se esse vídeo fica um pouco mais curto. Então eu te convido a ler 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, entre os versículos 28 e 31, apenas 3 versículos. Estou utilizando o texto da Almeida Corrigida Fiel 2011, ACF. É o que eu falo sempre nos meus vídeos. Às vezes eu uso a NVT, a NVI, mas antes de passar isso para você, eu já fui nas outras. E me deu vontade de usar essa daqui, para que não tenha margem da pessoa falar, tá vendo? Mas ele falou isso porque ele viu num texto mais fácil de entender no NVT, no NVI, numa NTLH. Não, então vamos na Almeida Corrigida Fiel. Eu não vou colocar a King James aqui, porque a King James ela é cheia de explicações, de doutores e tal, e isso daí como eu não gosto para mim, eu também não vou passar para você. Só para você ter uma ideia, ó, vou mudar aqui, vou para King James Fiel, aqui ó, 1611. Olha no versículo 28 que eu vou ler para você. Aí você lê, o que interessa para nós é isso daqui. Mas aí acompanha isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Aí você lê isso daqui, é futurista, sabe? É coisa que não agrega nada ao entendimento de uma pessoa que está decepcionada com o sistema, foi decepcionada com o sistema ou se afastou do sistema e não quer nem passar na frente, como eu. Então, se eu não quero para mim, eu também não vou passar para você. Você consegue entender? Então vamos na Almeida Corrigida Fiel 2011, ler 3 versículos. 1 Coríntios 12, 28 ao 31. Às vezes você já leu esses versículos 12 mais de 1000 vezes, porque é onde fala de dons, então as pessoas ficam por aí procurando dons de falar línguas, aí eles falam uns balabachúria, uns cantarábias, tá vendo? Eu fui batizado pelo Espírito Santo, porque agora eu falo balabachúria e cantarábias. Vamos ler, o tema não vai ser sobre línguas, mas você vai entender que os dons de falar idiomas, línguas, idiomas, glossa, teve um fim. Eu fiz alguns vídeos passado, mas vamos renovar a mensagem com um pouco mais de entendimento. Assim é. Então 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, preste atenção, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, variedades de idiomas, variedade de glossa. Vamos continuar no 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? 30. Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas, tá vendo? Idiomas, francês, castelhano, espanhol, inglês, português, coreano, mandarim, será o mandarim, a língua lá japonesa. Você está entendendo? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos, tá vendo? Quem falava o idioma naqueles dias tinha também que orar para conseguir interpretar. 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então Deus deu dons aos homens, porque Efésios capítulo 4, versículo 7 fala: quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí se você ler o contexto, você vai ver que foi dado dons aos homens para o aperfeiçoamento dos irmãos, daqueles que iriam passar pelo juízo do ano 70, daqueles que estavam pregando a vinda do reino de Deus que estava próximo, daqueles que pregavam que o juízo de Deus estava próximo. Então Deus deu dons para eles, para preparar eles, porque assim está em Atos capítulo 2, disse Pedro através do que ele leu em Joel, que no final dos tempos Deus derramaria do seu espírito e profetizariam, teriam visões, sonhariam no final dos tempos. Então
Então você pega esses dons que Deus deu, Atos 2, começa a fazer, primeiro você vai para Joel 2, 32, alguma coisa, depois você vem para Atos 2, e depois você vem para cá. E depois você vai para o outro que eu vou ler depois. Deus deu dons a eles, no final dos tempos, correto? Você não sabia disso, né? Não? Então, os dons foram dados para preparar os irmãos para o juízo do ano 70. Dom de cura, conhecimento, profecia, falar variedades de línguas, porque afinal de contas, Deus falou lá atrás, no livro de Salmos, Isaías, eu não me lembro agora, que ele usaria pessoas estrangeiros de outras línguas para falar da grandeza, das grandezas dele, para falar do reino de Deus. E é mais ou menos isso. E mesmo assim eles não dariam ouvido. Então por isso que havia o dom das línguas, dom dos idiomas. Aí a religião faz o quê? Eles dizem, tá vendo? Sabe aquele do chapelão? Ele se auto-intitula apóstolo. Ele mesmo se dá o título, eu sou apóstolo. O outro do dedinho, eu sou bispo. O outro do chapelão grande, eu sou papa. O outro do bigodão, o que gosta da mala cheia, eu sou o carne seca, eu sou o pastor presidente da minha congregação. E assim vai, assim vai. Títulos. Mas Jesus falou que a árvore se conhece pelos seus frutos. Então, esses que têm títulos, eles têm dons. Seja sincero e não precisa me fazer um vídeo para me mostrar, não. Eles têm dons? Tem. Que dom que ele tem? Aí ele fala uns balabachúria. E eu já tentei falar uns cantarábias, não consigo, mas ele fala. Aquilo balabachúria que ele fala, aquilo não são dons de línguas. Aquilo ali é uma manifestação carnal. É um espírito de engano que coloca na mente dele. Por que acontece isso? Porque todos eles menosprezam o sacrifício da cruz. Eles profanam o sacrifício da cruz, mandando praticar obras do velho pacto, batismo nas águas, desprezando o sangue que verteu da cruz. Você entende? Eu estou a fim de conversar hoje nesse vídeo. Eu quero falar assim, eu e você, como dois irmãos, tendo a cobertura do Pai, que é o Espírito. Eu não estou falando com você como estranho, mesmo você me considerando comum, mas eu não te considero, eu te considero como meu irmão em Cristo, no Espírito. Então, eles têm dons, é o exemplo que eu uso. Essa pandemia, o que é? Não é um vírus? Não são vírus? Para que mais oportunidade para eles mostrarem se tem dons, operando milagres, curas nesse povo? Você imagina, vou falar aqui do Brasil, de São Paulo, onde eu moro. Imagine no Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas, no ambulatório lá do Hospital das Clínicas, nos hospitais que estão cheios por causa dessa mutação do H1N1, tão cheio. Imagine se uma pessoa dessa, que se diz um líder religioso, se ele tivesse dom. Como esse cara, essa pessoa seria requisitado nesses hospitais? Olha, Vladimir Putin ia fretar um avião para buscar ele aonde ele estivesse, para levar ele lá na Rússia. O Biden ia fretar uma meia dúzia de avião, até avião supersônico ele ia mandar para buscar esse camarada, porque eles têm dinheiro. Não, você vai lá para a Rua 1, para não sei como que fala o nome das ruas lá dos Estados Unidos, porque eu não tenho o dom da língua, leva lá. Imagine como esse homem, que se tivesse dom, tantas proezas, prodígios, maravilha, ó, 00:25, tá? Então começa aquele abrir a boca aqui. Então, não existe mais dons, mas é fácil falar? Claro que é fácil. Mas é fácil você do outro lado acreditar no que eu estou falando? Claro que não. Você só vai acreditar se alguém mostrar. E é o que eu vou fazer nesse vídeo. É o que eu quero fazer nesse vídeo. Te mostrar, te revelar o segredo de onde estão os dons.
Aqueles que já são pessoas maduras, que têm um espírito, que o seu espírito está ativado, que a mente de Cristo está ativada, ela não precisa nem procurar na Bíblia dela. Ela lê aqui, acho que eu vou colocar na telinha do vídeo aqui, então lá no celularzinho dela, ela vai ver, de imediato ela vai ler, falar, eu lembro esse vídeo que ele fez, o irmão Geraldo fez, o irmão Elcio fez, o outro irmão da Graça fez, eu lembro, então tá fresquinho. Mas às vezes você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você está escandalizado. Paulo falou que Deus, deixa eu ler de novo para você, 1 Coríntios, capítulo 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja. Igreja não são templos, começa logo por aí. Não são isso que você conhece como igreja. Isso daí são templos feitos por mãos de homens. Igreja é o ajuntamento de pessoas espirituais, não carnais, onde um cabeça é o Cristo ressuscitado, não Jesus de Nazaré, não alguém que tem título. Se eu me reunir aqui e eu colocar um terno e gravata e me achar que eu sou superior aos irmãos que estão me ouvindo ali, não estamos reunidos como igreja. Nós estamos reunidos como um grupo de pessoas, sendo instruído pela carnalidade. Mas quando nós nos colocamos no mesmo nível de todos, do analfabeto, do semi-analfabeto, do que tem doutorado, mestrado, mas nós somos todos irmãos em Cristo. Aí nós estamos reunidos como igreja e não falando nada de Moisés, não tratando sobre assuntos da caducidade da letra, da velhice da letra, não aplicando nos irmãos soberba, arrogância e maldições que Cristo, que Jesus destruiu naquele madeiro quando ele disse tetelestai, está consumado, deu fim às maldições. Aí é a igreja de Cristo e ele é o cabeça. Aí sim é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. Aqueles que estão reunidos falando somente da sã doutrina. E na sã doutrina não tem dízimo, não tem batismo, não tem comer pão, beber suco, não tem mandinga, não tem copo ungido de água, não tem vassoura ungida. Então já começa por aí. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Pronto, é esse versículo aqui. Então, em cima deste versículo, é o que eu estou argumentando com você. Estou querendo te obrigar a acreditar? Claro que não. Eu estou falando a minha verdade? Não. Mas eu estou mostrando o que está escrito. E ninguém, a qualquer tempo que você frequentar, nenhum deles eles vai explicar o que eu vou explicar durante essa mensagem. Isso eu te garanto. Quer saber onde estão os dons de Deus? O segredo está revelado. Então, esses dons que Deus deu como apóstolo, como pastor, como presbítero, como profeta, dons de cura, dons de línguas, teve um fim. Você não acredita? Claro que não, nunca te falaram isso. Não, mas eu tenho 30 anos da minha igreja e ninguém falou isso. Não. Olha o segredo revelado. Até quando durou as diversidades de dons nos homens? Então vamos lá, eu vou te mostrar, eu faço questão. Abra sua Bíblia ou então leia aí na lateral do seu celularzinho na tela. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Veja, jamais esses versículos que eu vou ler, um futurista vai acreditar no que eu estou falando? Jamais. Jamais uma pessoa que depende de um alto salário, de um cargo, de um título dentro de uma chamada igreja, vai pregar isso conforme tem que ser pregado para os seus ouvintes, de forma alguma. Veja, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao 13. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, dons, glossa, idiomas, cessarão. Futuro. Havendo conhecimento, desaparecerá. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha o que Paulo estava falando aos irmãos que estavam reunidos como igreja em Corinto. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não era na plenitude. Então, Deus deu dons a eles, mas não era na plenitude, não era pleno.
Era para preparar os irmãos, em Efésios, leia lá o capítulo 4 inteiro que você vai entender. Foi para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Mas, preste atenção nesse versículo. Olha o segredo revelado aqui. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então no versículo 9 ele estava falando que em parte conhecemos e em parte profetizamos, em parte temos o dom da cura, em parte temos o dom de falar em língua, em parte temos a profecia. Era em parte. Mas quando vier, ele estava falando aos irmãos, mas quando, nós temos aqui, viu, irmãos de Corinto, nós temos os dons, cada um procura o seu melhor, aquele que fala em línguas procure também a interpretação, aquele que profetiza, tal. Só que olha, aí continua. Então os pregadores ficam lá no capítulo 12, para eles querer passar uma falsa, um falso dom que eles dizem ter. Então no 13, eles não, talvez você com 20, 30 anos, 10 anos, você nunca ouviu falar de 1 Coríntios 13. Você até leu, mas não entendeu. Aí vem a graça e abre assim, toma, a receita do bolo de tia Anastácio e Dona Benta. Está aí, pronto. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí eu te pergunto, quando o perfeito virá? Aí você é novo no canal, você está pela primeira vez, você fala, não, com essas tragédias, com essa pandemia, eu acho que a volta dele está bem pertinho. Mas em 1918 teve uma pandemia, peste negra, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial. Hitler matou 6 milhões de judeus, teve a queda das Torres Gêmeas, teve só desgraça, e ele não veio. Mas agora ele vem, essa pandemia, vive agora, ainda mais que agora ela teve mutação, ela tá mais violenta, agora vem. Não seria melhor você entender esse 10 aqui como que realmente já aconteceu? Que esse perfeito aqui, ele veio. Então aqueles dons dados em 1 Coríntios 12, do versículo 28 ao 31, aqueles dons ali, eles tiveram prazo. Olha o segredo revelado. E eles teriam sua validade enquanto esse perfeito, quem foi o perfeito que veio no ano 70 descer e julgou os israelitas? Não foi o Filho do Homem que veio por sobre as nuvens numa forma, numa metáfora? Porque na verdade ele veio de formas de sinais e trovões, relâmpagos, granizos que caiu, um sinal que ficou em Jerusalém durante um ano. Aí tá. É simples assim o segredo. Quando você, que é um religioso, que você fica procurando, vai em um lugar, eu quero o dom da profecia, eu quero o dom da revelação, eu quero o dom da cura, eu quero ter o dom do meu pastor de falar uns balabachures, uns cantarábias, e ele rola a língua, e aparece outro lobinho, outro canguloso do lado, interpretando e falando outros balabachura. Mas não é assim. Era idiomas. Então já que é para tocar no assunto de línguas, deixa eu te falar. Você já foi em algum lugar que o seu mestre, ele é brasileiro, ele malemar, ele fala português. Você já viu esse líder seu, esse que você, de repente você adora ele, você já viu ele falando em inglês? Você já viu ele falando em alemão? Não, vamos numa língua mais fácil. Como o nosso país hoje está cheio de estrangeiros aqui da América Latina, você já viu ele ali pregando João 10, sei lá, outras passagens que eles gostam aí, e ao mesmo tempo ter lá uma família de boliviano e ele falar em espanhol com aqueles bolivianos, ou falar em castelhano com o Paraguai, ou falar em guarani com os paraguaios, porque os paraguaios falam em guarani, castelhano. Você já viu algum, seja sincero, não, você já viu algum pastor, pregador, papa, evangelista, diácono, ancião falar em alemão, falar em russo, falar em mandarim? Não, e você nunca vai ver, porque hoje, depois que o perfeito veio, ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. E Deus mesmo está em nós. Eu vou te mostrar mais à frente onde está escrito. Porque um segredo para ser revelado, todo o contexto tem que ser explicado. Então esse vídeo, eu vou tentar passar o mais que eu puder para poder elucidar esse entendimento na sua mente. Então esses 2 versículos aqui, é muito importante, na verdade do 8 até o 10 é muito importante você guardar isso.
e você procurar entendimento. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então o que era em parte, que Paulo falou, ele foi aniquilado quando o perfeito veio. Então enquanto a religião, enquanto a teologia não se converter, não mudar o caminho para a escatologia consumada, a parousia, eles nunca entenderão esse versículo 10. O perfeito para eles nunca veio e nunca virá. Porque todos eles morrerem, vai completando a geração, o ciclo de vida, e eles vão morrendo com essa falsa esperança. Não, Jesus vai voltar, mas Jesus voltando era a vinda do perfeito. E Paulo falou que aqueles dons teriam prazo. Então, fica por aí. Então, a prova, olha que prova, como é a coisa espiritual. Olha que prova que nós temos em cima disso, que Jesus já veio. Por quê? Porque ninguém tem mais dom. O dom que Deus, que está nas pessoas, que está estampada nas pessoas, seja um feiticeiro, seja um maçom, seja um mormon, seja um testemunho de Jeová, seja um evangélico, seja um católico, seja quem for, os dons que são eternos está estampado. Sabe qual que é? Que eu vou ler daqui a pouco para você. O dom da fé, o dom da esperança e o dom do amor. Um feiticeiro, ele não ama. O feiticeiro que frequenta, ele não doa alimentos, ele não tem compaixão, ele não adota crianças. Sim, é o dom do amor. Ele não está ali cegamente, porque o evangélico é cego do mesmo jeito. O feiticeiro não está cegamente adorando aqueles espíritos que é enviado por Deus porque eles estão na carnalidade, então o espírito é enviado para enganar eles. Eles estão no engano. Mas eles são amorosos, eles têm fé. O maçom tem fé naquilo que faz, o católico tem fé naquilo que faz, o evangélico tem fé naquilo que fala. E todos esses que eu falei, eles não têm esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor, de um encontro com aquilo que eles professam a fé? Então, os 3 dons são eternos. E o maior deles é o amor. E só tem o amor quem tem Deus nele. Independente do que ele faça na vida, mas do Espírito Deus está lá, porque foi promessa de Deus. Deus não vai por promessa de homem, porque o homem falha, a carne do homem é traiçoeira, mas Deus não volta atrás. Então vamos continuar aqui, versículo 11 de 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, assim é a religião, os religiosos. Você, religioso que está assistindo, você ainda é um menino. Você que fica acreditando que Jesus vai voltar, você é um menino. Pode me xingar, pode virar um zarreio. Você é um menino, você ainda não alcançou a maturidade espiritual de Cristo. Porque você acredita em historinha da carochinha, em fábulas do sítio do Pica-Pau Amarelo. Você espera alguém vir por sobre as nuvens. Então, vamos continuar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Versículo 12, olha. Porque agora vemos por espelho em enigma. Olha o que Paulo estava falando naqueles dias dele. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Profetiza em parte, dom de língua em parte, dom da cura em parte, dom do conhecimento em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Veja, então os dons de cura, de profecia, de conhecimento, tudo isso teve um dom, teve um tempo. Só que os 3 são eternos. A fé, a esperança e o principal deles, o amor. Você concorda comigo que eu falei que todas as religiões, elas se encaixam? Os maçons, eles têm amor entre eles. Eles ajudam, um ajuda o outro. Os católicos fazem quermesse, fazem feirinha e tal, e os frades fazem alimentação. Olha o que esses frades ajudou tanto nessa pandemia, pelo menos aqui na Praça da Sé. Era milhares de marmita, de café da manhã, de tudo. Olha o que trabalho maravilhoso que esses caras fizeram.
Só fizeram isso por quê? Porque eles têm o dom do amor. Olha, meu Deus do céu. E quem coloca o dom do amor neles? Quem colocou? Não é Deus, não é o Senhor que é o Espírito. Porque assim ele falou. Independente se eles estão lá adorando imagem, não vou falar o nome aqui, imagem de estátua de Jesus, independente. Porque ele é carnal. Assim como o evangélico adora mandinga, adora envelope, adora copo de água, vassoura ungida, adora pastor, adora bispo, adora saquinho de garocinho de feijão, adora o dízimo, adora oferta, adora bens materiais. É a mesma coisa, são carnais. Da mesma forma que a prostituta se prostitui atrás de dinheiro, é carnal. O homossexual, as lésbicas, é tudo carnal. Mas dentro deles, esses dons podem fazer um teste. Chega numa pessoa dessa. Vamos dar um exemplo aqui. Não estou menosprezando a religião de ninguém. Cada um faz o que quiser da vida. Porque quem tem que tinha que julgar, já julgou, que foi no ano 70. Agora não. O que a carne plantar, a carne vai colher. Faça um teste. Pega uma pessoa toda vestida de branco, numa sexta-feira daquelas bem braba, com a cabeça cheia, raspada, catulada, do jeito que for. Tenta conversar com essa pessoa. Esquece sua religião. Esquece o seu dogma. Esquece o que você aprendeu. Conversa 10 minutos com uma pessoa dessa, para você ver como que ela é amorosa. Ela faz caridade, ela ajuda o seu próximo, ela se preocupa, ela vai em orfanato, ela adora, ela faz tudo. Já um peste de um pregador evangélico não faz nada disso. Fica naquele altar se achando um semideus, lustrando os anéis, lustrando os relógios de senhorzinho Malta, lustrando o carro, lustrando a pasta de couro, sapato de couro, de crocodilo, de jaco, que eles não têm coragem de levantar, de dar um copo de água para o necessitado. Eles não têm coragem de dar um cobertor para cobrir o necessitado. Já o feiticeiro faz isso. O maçom entre eles se ajudam. O católico, eles fazem isso. É o que eu dei o exemplo dos frades. Dos frades, sei lá, dos jesuítas, sei lá. Eu acho que deve ter jesuíta hoje. Você está entendendo? Porque os três permanecem. Nos que são filhos eleitos de Deus, os dons permanecem. Independente da carnalidade de cada um. Mas a fé, a esperança e o amor está nas pessoas. É Deus que faz isso. Então o perfeito veio. O segredo revelado foi esse, que os dons agora estão em Deus. E Deus está onde? Em nós, no nosso espírito. Não tem mais a necessidade de ter que mandar uma missionária de São Paulo para a floresta amazônica falar com a tribo lá que não conhece ninguém, de homem branco, nada. Não fala, só fala a língua deles. Não tem mais a necessidade, porque lá, no espírito deles, Deus fala na consciência. Veja, vamos comprovar isso na profecia de Jeremias. Olha aqui. Mas é claro que isso daqui só os que acreditam na escatologia consumada, os que saem de dentro dessas religiões, que vão aprender isso, que vão tomar isso como uma verdade. Porque os que estão em templos religiosos, de forma alguma, porque eles não podem pregar isso aqui, eles não podem falar isso, eles não têm a liberdade que nós temos de falar. Porque eles estão aprisionados no legalismo de Moisés, eles estão aprisionados nos ensinamentos de homens teólogos, doutores. Nós não. Eu, na frente dessa lente aqui, o que está aqui é espiritual. Não tem nada de carne aqui. De vez em quando eu solto um zupa aqui, mas aí é carne. Às vezes eu dou umas bocejadas aqui, mas o corpo vai cansado, querendo dormir. Mas você veja bem, vamos ler isso aqui, ó, essa profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz quem? O Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ué, mas Deus não fez uma aliança lá com Moisés, com Arão? Você viu que aquela aliança já era. Deus falou que iria fazer uma nova aliança. Mas quando seria isso? Será que ainda vai acontecer essa aliança? Mas como as pessoas amam? Como é que as pessoas têm compaixão? Se antes de Deus estabelecer a Jerusalém espiritual dentro dos homens, e Ele mesmo está dentro dos homens, era unha por unha, dente por dente. E aí? O que você me explica assim? Você que anda ensinando que Jesus ainda vai voltar. Porque se Jesus ainda vai voltar, a justiça eterna não foi estabelecida. Se a justiça eterna não foi estabelecida, os dons da esperança, da fé e do amor ainda não estão dentro das pessoas. Mas é o que eu acabei de falar. Em todas as religiões, se você ir lá e perguntar, eles vão ter essas três coisas.
a fé naquilo que eles estão propostos a seguir, a esperança de encontrar aquilo que eles estão coisa, e o amor que eles se ajudam. Então, eis que dias vêm, diz o Senhor, estou usando a Almeida Corrigida Fiel para ninguém vir falar nada, hein? Fala, não, ele está com um letrado mais fácil. Não, estou com a Almeida Corrigida Fiel 2011. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é Brasil, Estados Unidos, Alemanha, não. Foi lá com eles. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Tá vendo? Aí você pega uma palavrinha dessa aqui, ó, desposado, para que isso? Aí eu sou obrigado a vir aqui e mostrar para você o que é isso. Eu os haver desposado, que ou quem contraiu esponsais, disse do indivíduo recém-casado, que ou quem se uniu, se ligou intimamente, que se abraçou, adotado, defende um unhas e dentes a ideia, etimologia, no latim, desponsatus, você entendeu? É umas palavras difíceis, não sei, aí você coloca esse versículo aqui, quer ver? Ó? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí você põe numa Almeida, numa NVT, assista, vê se muda alguma coisa. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Você está entendendo por que eu uso a NVT? Porque eu quero facilitar, não complicar. Vamos voltar lá. Você viu como é simples entender? Mas vamos lá. Vamos continuar. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei. Então, na profecia era algo que, para o futuro. Que farei com a casa de Israel? Presta atenção nisso aqui. Ó. Depois daqueles dias. Quando você lê na sua Bíblia, seja um texto que for, naqueles dias, depois daqueles dias, significou o juízo do ano 70. Naqueles dias veio o juízo dele, naqueles dias ele derramou a ira dele, naqueles dias o Filho do Homem veio, naqueles dias ocorreu o dia do Senhor, que foi no ano 70, que durou 3 anos e meio, da metade do ano 66 ao ano 70. Mas esta é a aliança. Então aquela aliança antiga que ele fez com o povo hebreu, aquilo ali, naquele dia, quando viesse aquele dia, ele ia aniquilar, ele ia acabar com tudo. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei, olha o que ele ia fazer, que fez no ano 70, mas que a teologia e que os futuristas, infelizmente, não desfrutam disso, porque estão por aí falando que o juízo ainda não aconteceu, que o Filho do Homem não voltou ainda. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Não era mais a lei escrita, não era mais a lei de pedra, nem papel, nada. Ele falou assim, ó, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Um povo só. Irmão, se você estiver assistindo, tá certo, tá? Nos dias de hoje, não tem gentil e judeu. Mas, para que nós entendamos, antes do muro da inimizade ser derrubado, no Tetelestai havia israelitas, judeus e gentios. E o que separava era o muro que Jesus derrubou na sua morte, correto? Então, hoje em dia, Deus tem o Israel de Deus, o povo de Deus, que é um só. Mas para entendermos, tem que respeitar a época. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa maravilhosa, hein? Versículo 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Depois daqueles dias, quando você acredita, quando você entende o que significou depois daqueles dias, aí você entende que foi a escatologia, que foi a consumação do século, que foi o fim dos tempos, que foi estabelecido a justiça eterna naqueles dias. Então, naqueles dias foi dado fim aos dons. Por isso que não existe mais dons na terra, a não ser a fé, a esperança e o amor. E isso está no espírito, está no interior, está no intelecto, porque Deus colocou isso.
A pessoa não precisa mais dos 10 mandamentos, que não sabe que não pode matar, não pode furtar, não pode adulterar, porque isso Deus já escreveu aqui. Não há mais a necessidade de uma pessoa te ameaçar com ser apedrejado, te ameaçar pendurar no madeiro por você não praticar. Não, porque Deus escreveu o que Ele quer, a intenção dele para os seus filhos, que é o Espírito, que estão revestidos de uma carne para seguir nesse plano. Então, as leis dele, colocou aqui, ó. Ele não destruiu os 10 mandamentos, não tirou aquilo ali. Não, mas a pessoa, ela consciente, ela sabe que não pode matar, ela sabe que não pode adulterar, ela não pode, sabe de tudo. Você está entendendo como que é? Por isso que não tem mais dons, porque Deus está dentro das pessoas. Para que ele vai dar dom para uma pessoa curar, se ele já preparou um neurocirurgião, se ele preparou um oncologista, se ele preparou uma médica excepcional, uma doutora, se ele dá o conhecimento, a sabedoria para eles desenvolver um remédio, uma droga. A da pandemia não é a hora ainda, porque a desobediência do homem está terrível. Eles não respeitaram os 90 dias de silêncio e tal, e voltaram a mentir, voltaram à profanação, tudo de novo. Então Deus faz isso. Para que línguas, dom de línguas para falar com o índio lá na Amazônia, ou lá no Texas, ou não sei aonde tem um índio, se ele está no espírito das pessoas, colocando, ele já escreveu a lei dele. E isso daqui, além de estar em Jeremias, o escritor de Hebreus, que eu particularmente acredito que foi Apolo, disse também, veja, Hebreus capítulo 8, 10 e 11. Hebreus 8, versículo 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei, porque esta é a aliança que depois daqueles dias, tá vendo? Depois daqueles dias, depois que viesse o juízo, depois da reforma que houve no ano 70, farei com que a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povos. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então é inútil essas chamadas igrejas. Isso daí é uma coisa que não tem mais sentido. Você pergunta para uma pessoa que nunca frequentou um lugar desse, você crê em Deus? Claro que eu creio. Eu amo Deus. A pessoa bebe, a pessoa não frequenta nada, gosta de um samba, gosta de um carnaval, gosta de um baile do alalaô, igual o meu irmão Geraldo fala. Mas na mente dele, Deus já escreveu as leis dele, então não precisa mais desse negócio. Vamos evangelizar, precisa de um homem lá com terno, usando um kippah, tabite, microfone, parecendo um semideus. Não precisa mais nada disso. Você está entendendo como que é? Aí olha no versículo de Hebreus, mas no versículo 13, 8:13. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Isso daqui foi escrito em 67, 68. No ano 70, acabou. Foi estabelecida a nova aliança. E para finalizar, vamos ler Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Onde era a santa cidade? Jerusalém. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. O que era pecado? Eram as transgressões das leis de Moisés. O símbolo maior que existia era o quê? Da condenação, era o templo que havia em Jerusalém, o símbolo maior da lei. Foi destruído até os alicerces do ano 70, não sobrou nada. Dos muros que cercavam Jerusalém, sobrou o muro da lamentação, para ficar lá a prova, e ficou o arco do general Tito, para dar fim aos pecados, deu fim à lei. Não existe mais. Por isso que a religião faz é uma profanação, é uma mentira, é um engano. Não existe mais as leis. Dízimo, oferta, batismo, que é a lei da purificação, jejum, isso é tudo lei. Foi dado fim, porque isso aqui foi dado fim aos pecados. Pecados, em 1 João capítulo 3, versículo 4, eram as transgressões da lei. Isso era pecado. Nós não somos pecadores porque nós não temos lei, a não ser a lei da nossa cidade, nosso país. E para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. E para ungir o Santíssimo, a justiça eterna foi estabelecida. Por isso que as pessoas amam, têm compaixão, porque a justiça eterna e espiritual está no espírito dos seus eleitos, dos seus filhos, dos filhos de Deus. Está conseguindo entender como que é o negócio? Então, o perfeito, os dons, teve fim, e o fim foi no ano 70, quando o perfeito veio, julgou e estabeleceu a justiça eterna, e Deus mesmo está dentro dos homens. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6.
Acabou. Simples assim entender. Simples assim entender como foi o tema deste vídeo. Quer saber onde estão os dons de Deus? O segredo está revelado. É isso, está em Deus e Deus está em nós, no nosso espírito. Homem nenhum no universo, nem do que morreu, nem do que vai nascer, homem nenhum tem dom de cura, tem dom de falar em idiomas, em línguas. Ele consegue falar em diversos idiomas, basta ele entrar numa escola de inglês, numa escola de espanhol, numa escola de mandarim, ele demora 2, 3, 5 anos, ele aprende a falar. É assim que é, mas não vem mais. Não tem mais a necessidade do Espírito de Deus ir lá na mente da pessoa, a pessoa está falando lá, dali a pouco ela começa a falar em castelhano, porque tem 2 bolivianos lá no fundo e precisa se converter. Precisa se converter, porque Deus está lá no Espírito deles. Deus já escreveu a lei dele na mente daqueles que são filhos eleitos dele no Espírito. Eles têm entendimento, mas eles são cegos, como a humanidade está cega, como as pessoas são cegas, ficam buscando Deus nesses lugares, sendo que Deus está dentro delas. O segredo revelado é esse, Deus está dentro de nós, no nosso espírito. Não precisamos mais de dons. Eu tenho 3 cirurgias na coluna, passei lá, o maravilhoso médico operou uma vez, operou 2, operou 3. O dom está na mão dele, ele se preparou para isso. Ele fez a faculdade de 6 anos, 2 anos de residência, mais uns 3 de especialização. Aí ele falou, não, eu quero ser o especialista em coluna. Estudou lá mais 5, 6 anos. Um homem desse daí tem quase 20 anos só para operar a coluna de alguém. Fora os diplomas, os estudos que vai para a Alemanha, vai para isso, vai para aquilo outro. Está entendendo o que é? Sim, amém? Então eu vou deixar com você essa mensagem. Passou e muito do que eu queria, mas tá bom. Pelo menos nós batemos um papinho legal eu e você aqui. Quer saber onde estão os dons de Deus? O segredo está revelado. Foi o tema deste vídeo. Os dons de Deus estão em nosso espírito, porque Deus está em nosso espírito. E se essa mensagem foi útil para você, dê um joinha, compartilhe ela com alguém que você quer que escute isso. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Que a graça, a paz, o amor e as provisões do Pai esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Glória a Deus.